Pronto? Fala, galera. Estão me ouvindo direitinho? Oi? Quem está me ouvindo direitinho, coloca um ok aqui que está ouvindo. Quem está ouvindo direitinho, coloca um ok, por favor. Tá com o barulho. Tá de boa? Tá de boa o barulho? Tá tranquilo? Ok. Cida, ok. Ok. Vamos lá. Thiago, Cida e João Pedro na aula. Show. Turma, vem comigo aqui. Sejam bem-vindos, super bem-vindos ao nosso curso de Copy Tráfego, certo? É um dos nossos cursos que é dividido em 2 treinadores. Eu dou uma pequena parte do curso, que é 20% do curso, 30% do curso, e a outra parte, quem ministra é o meu gerente comercial, meu CMO aqui, o Luquinhas, que é a parte mais densa, a parte mais técnica, a parte mais de tráfego, ok? Então, turma, quem tiver alguma dúvida específica, quem quiser fazer alguma pergunta específica, pode falar comigo aqui no chat, tá bom? Que eu libero o microfone, você digita. Eu quero que você não saia daqui com dúvidas, certo? Eu quero que você não saia daqui com nenhum tipo de dúvida. Eu quero que você tire todas as suas dúvidas, certo? Tá bom? E aí, eu vou dividir aqui a tela para vocês. Vou dividir aqui a tela dos slides. Todo mundo tá vendo os slides aí, direitinho? Estão conseguindo ver os slides aqui? Introdução a copywriter. Estão conseguindo ver? A tela está dividida com vocês? Ok, bacana, show, top. Vamos nós, turma. Para mim falar de tráfego, para o Lucas falar de tráfego com vocês, certo? Primeiro, eu tenho que te dar essa introdução, eu tenho que te mostrar, eu tenho que te falar que é copy. Eu tenho que lhe treinar na estrutura de um copywriter. De como é que funciona, o que é um copywriter, como é que funciona um copywriter, o porquê do copywriter, o porquê copy é tão importante para você adquirir leads, para você ter leads na internet. Por que fazer copy, por que estudar copy é tão importante para você ter lead na internet? Por qual motivo? Existe um motivo, existe um porquê. Que porquê é esse? Então, quando eu for mostrar para vocês o conteúdo mesmo na prática, vocês vão ver o porquê que copy é importante. O porquê que falar de copy, o porquê que o primeiro momento aqui da gente é sobre copy. Ok? Beleza? Então, vamos nós aqui. Estou conseguindo ver direitinho aqui o slide, né? Introdução a copywriting. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já faz anúncio na internet? Quem aqui já faz anúncio na internet? Eu faço. Estou começando. Ok, certo. Vem comigo aqui. A estrutura de um anúncio, certo? A estrutura de um anúncio, ela tem 2 pontos. Na verdade, tem 3 pontos. A estrutura de um anúncio, ela tem 3 pontos. Headline, criativo, público e copy. São 4 pontos. Headline, criativo, público
e copy. Primeiro eu vou te mostrar o que são essas nomenclaturas, ok? Primeiro eu vou te mostrar para você se familiarizar o que são essas nomenclaturas. Ramon, o que significa headline? Quem sabe o que significa headline? Headline. Quem significa na prática, o que significa? Quem sabe o que significa na prática, o que significa headline? Digite para mim sim ou não. Quem sabe o que é headline? Se escreve assim, ó. Headline. Quando você está fazendo um anúncio, quando você vai subir um anúncio na internet, ou quando você vai mandar um e-mail para alguém, ou quando você vai falar com alguém no WhatsApp, que você quer prender a atenção dessa pessoa, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a headline que você vai escrever. Ramon, na prática, o que significa headline? Headline significa título. É o título. O título no qual você vai mandar, vai escrever para o teu cliente. Toda estrutura de anúncio, ela começa por uma boa estrutura de headline. Toda estrutura de anúncio, a primeira coisa que você tem que olhar na hora que você for fazer o seu anúncio é como é que está a tua headline. Porque muitas vezes o teu visitante, lá do teu funil de vendas, ele está passando aqui pela tua timeline, a primeira coisa que ele vai ver é a headline. É a headline. É o título. Aquele título ele tem que prender. Tem que fazer o quê com esse título? Depois, em outra aula, que eu mostrar a estrutura de copy, eu vou falar do AIDA com vocês. Mas, basicamente, essa headline, ela tem que ter o quê? Isso é a introdução a copywriter. Essa headline tem que ter o quê? Quando você for escrever uma headline, quando você for formatar uma headline, você tem que se preocupar basicamente com o quê? Digam para mim, quem sabe? Uma headline poderosa, ela faz o quê? Opa! Tem que ter atenção. Boa, Solange. Boa, excelente. Uma headline, ela é feita exclusivamente para chamar a atenção. Uma headline, o principal ponto de uma headline bem feita é chamar a atenção. Ponto final. Uma headline bem estruturada, ela prende a atenção do teu visitante. Então, todas as vezes que você for escrever uma headline, que você for escrever uma linguagem persuasiva, você tem que pensar em chamar a atenção do teu visitante. Se você não chamar a atenção dele, essa headline não vai ser inteligente. Esses slides aqui, vocês estão conseguindo ver os slides, não estão? Sim ou não? Sim ou não, turma? Deixa eu ver. Sim, beleza. Então eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Vou mandar esses slides no grupo. Tem que ter atenção. Se não tem atenção, não tem interesse, correto? Boa, Solange, boa. O segundo passo, que nesse caso não é na headline, certo? É interesse e desejo. Interesse e desejo. Então, não é na headline. A headline, muitas vezes, ela tem que chamar a atenção. Por quê? Porque é onde eu vou parar. É onde eu estou aqui no teu anúncio aqui. Depois o Luquinha vai falar as métricas do CPL, do CTR. Uma das coisas que vai fazer o teu visitante parar e olhar para você é a headline. Interesse e desejo vai ser na minha próxima aula, que quando eu vou te mostrar de fato a escrita da copy. Mas na headline, uma das coisas que você tem que fazer é chamar a atenção. Porque se você não chamar a atenção, se você não parar
e pensar em ferramentas para chamar a atenção do teu visitante, você não vai ter o interesse, nem vai fazer ele despertar o desejo e nem vai fazer ele agir. Vocês vão entender isso mais na frente, entendeu? Então, pedagogicamente, a gente está começando o curso de copy de uma forma pelo começo. O começo é você fazer o título, a headline do teu anúncio, o título. O título é você fazer a headline. É você ter uma headline inteligente. E entender que essa headline ela vai ser usada especificamente para quê? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Essa headline vai ser feita exclusivamente para chamar a atenção. Ok, turma? Headline, ok? Sim ou não? O que acontece? Como é que vai ser aqui o nosso desenrolar? Eu estou ensinando aqui a parte teórica, certo? Solange, Cida, estou ensinando a parte teórica. Quando vocês forem para a prática do tráfego, quando vocês forem para a prática do anúncio, aí eu vou corrigir as headlines de vocês. Só que entendam, nesse momento agora, você vai usar a headline para quê? Para chamar atenção. E o que é headline, amor? É o título do anúncio. É o título do anúncio. Geralmente, é a segunda coisa que o teu visitante vê. Geralmente, é o segundo passo no anúncio que o teu cliente dá, porque o primeiro é o criativo. Geralmente, ele vê primeiro o criativo, a imagem, o pictures. Depois, ele vê o quê? Depois, ele vê a headline. Depois, ele vê a headline. Ok? Beleza? Show? Vem comigo aqui, ó. Então, a introdução a copywriter, nesse primeiro slide, eu quero te falar de headline. Como é que é a estrutura de uma copy? Headline e a própria copy. Headline e a copy. Título e texto. Título e copy. Título e copy. Título, headline, e depois eu vou convencer, eu vou converter, eu vou trabalhar o meu lead, convertendo ele, fazendo uma conversão com ele na copy, que é a própria estrutura que você vai fazer, ok? Então, uma coisa que vocês têm que entender com clareza é esse slide aqui, ó. Copy não é escrita. Copy não é escrita. Copy não é escrita. Copy é estrutura. As pessoas estão confundindo, achando que um bom copywriter é aquele cara que escreve bem. Não é. Ah, irmão, eu escrevo muito bem, meu português é muito massa, eu consigo escrever com uma linguagem muito bacana, eu tenho uma concordância muito boa. Isso não quer dizer o quê? Conversão. Isso não quer dizer que você vai vender. Não quer dizer que você vai vender. Por quê, irmão? Porque copy não é escrita. Copy está longe de ser escrita. Copy é estrutura, estrutura do texto. Um bom copywriter, um copywriter inteligente, um copywriter que faz anúncio que converte, que escreve textos que convertem, ele sabe que não é só escrever. Não é só escrever. É fazer o quê? É fazer o quê? É ter estrutura, é ter blocos, estrutura. Copy é estrutura, copy não é texto.
Tá claro isso para vocês? As pessoas querem fazer copy escrevendo. Tipo, acontece muito aqui na empresa. Ah, o fulano de tal desenhou a copy para o produto XYZ. E eu falo para ele, velho, desculpa, ele não fez a copy. Ele simplesmente escreveu o texto. Porque aqui na empresa, todos os textos, principalmente os textos que vão para os anúncios, eu analiso todos. Por quê, Ramon? Porque que todos os textos, todas as copies que vão para os anúncios da gente, eu analiso todas. Por quê? Quem diz para mim o porquê disso? Quem é que consegue entender essa linha de raciocínio aqui comigo? E não tenho tempo de analisar todas as nossas copies. Não tenho tempo. Meu tempo é vir para cá correndo, estava em mentoria agora com o médico e tal. Mas por que todos os anúncios que o Lucas sobe, por que eu reviso e eu crio e eu estruturo todas as copies? Por quê? Quem é que diz para mim? Quem é que saca isso para mim? Quem é que diz isso para mim aqui, turma? Quem é que consegue dar essa sacada aí para mim? Por que nos anúncios, o curso que vocês estão fazendo é copy e tráfego. Por que no tráfego eu acompanho todas as copies? Eu crio, eu boto a mão na massa e vou criando as copies todas. Por quê? Por quê? Quem é que diz para mim por que disso? Olha, galera, quem está aqui vão participar. Tem pouca gente aqui, mas tem como participar. Se não sabe o porquê, diga pelo menos não. Ah, mano, não sei. Porque você conhece a estrutura. Cida, os meninos também conhecem a estrutura. O Lucas, principalmente, ele conhece a estrutura. Porque ele é o meu CMO, né? Ele é o gerente de marketing da empresa toda. Então, essa aula que eu vou dar para vocês, ele também conhece. Mas não é por esse motivo só, não. O principal motivo não é esse. Quem quis para mim? Qual o principal motivo? Vou dizer para vocês qual é o principal motivo. Porque tráfego é dinheiro. Porque é o meu dinheiro que está no jogo. Porque eu estou botando dinheiro no tráfego. E se eu errar a estrutura de copy, se a copy não converter, se a copy não tiver uma estrutura bacana, eu posso perder dinheiro. E é uma coisa que eu não gosto de perder dinheiro. Então, quando você estiver subindo os seus anúncios, quando você estiver vendendo, estruturando e subindo os seus anúncios, você tem que entender claramente isso. Tem que estar muito claro para você, porque o teu anúncio é o teu dinheiro, você vai botar dinheiro lá. Então, analise o que você está escrevendo com propriedade. Veja o que você está escrevendo com eficácia, com eficiência. Analise o que você está escrevendo com inteligência. Analise o que você está escrevendo com inteligência. Estruture o que você está escrevendo com inteligência. Analise com clareza, com inteligência, com o que você está escrevendo. Porque copy é o teu dinheiro que está em jogo. Principalmente a copy quando vai para o anúncio. Ok? Sim ou não, turma? Ok, turma? Estou preocupado com vocês. Só a Cida está falando. Estou preocupado. Estou muito preocupado. Ok? João Pedro, Thiago, ok? Bacana. Show. Então vem comigo aqui. Qual é o maior e o único e maior objetivo de uma copy? Por que vocês escrevem uma copy? Se copy não é escrita e se copy é estrutura, por que você
entre aspas, vai perder tempo escrevendo uma copy? Por qual motivo? Quero ouvir de vocês. Digam para mim. Principal objetivo de escrever uma copy. Principal objetivo para você parar e escrever uma copy. Qual é? Digam para mim. Qual é o principal objetivo de você estruturar uma copy para o seu anúncio? Qual é o principal objetivo de você estruturar uma copy para o seu e-mail? Qual é o seu principal objetivo de você estruturar uma copy para o seu script de vendas? Qual é o principal objetivo? Boa, JP, boa. O principal objetivo é conversão. Aqui o slide aqui. Ó. Se a copy não emociona, você não converte. Se a copy não emociona, você não converte. Se a tua copy não emocionar o cliente, se a tua copy ela não usar os gatilhos mentais corretos, que na próxima aula, minha aula fala de gatilho mental. Se a tua copy não entrar no sistema límbico do teu cliente para gerar emoção, ela não vai converter. Sem emoção, sem conversão. Com emoção, com conversão. Sem emoção, sem conversão. Com emoção, com conversão. Se a copy não emociona, você não converte. Se você não tiver uma escrita que você consiga gerar emoção na pessoa, que a pessoa consiga se emocionar, você não vai converter, não vai gerar CTA. Não vai gerar CTA, porque toda cópia ela é feita para converter. Vamos lá, vem comigo. Vamos entender a estrutura, ok? Headline. O que é que você vai buscar na headline? O que é que você vai buscar na headline? Headline, imagina que tu está fazendo um anúncio, subindo um anúncio na internet ou fazendo uma postagem, certo? E aí, você vai escrever um título, uma headline, a primeira frase. O que é que você vai buscar na primeira frase? Chamar a atenção, beleza. Chamar a atenção, bacana, top, show de bola. Chamar a atenção. Depois que eu chamar a atenção, desse meu cliente, depois que eu chamar a atenção dele, que ele olhar para mim aqui e eu chamar a atenção dele, o que é que eu vou fazer agora? Qual o principal objetivo da copy? Quem não leu a copy ainda, certo? Ele não leu a copy ainda. Qual é o meu objetivo com ele agora? Converter ele. E aí o teu anúncio, ele vai ter lá os objetivos. Se vai ser venda, se vai ser gerar lead, se vai ser... Vai ter alguns objetivos do anúncio. Todos esses objetivos vão estar relacionados a quê? A uma conversão. Levar o cara para o grupo do Telegram, levar o cara para o WhatsApp. Todos os seus objetivos vão estar atrelados a uma conversão. Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão. Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão. Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão. Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão. Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão, ok? Todos os objetivos vão estar atrelados a uma conversão.
E aí, o que que acontece? Na hora que eu converter, eu tenho que saber qual é a conversão que eu tenho que dar. Se eu vou levar o cara de lead, se eu vou levar o cara para o grupo do WhatsApp, se eu quero que o cara clique no link, eu tenho que estar muito claro qual vai ser a minha conversão. Só que o que é que converte? O que é que converte? O que é que converte? Converte quando eu chamo o quê? Atenção. Conversão é igual a chamar atenção. Conversão é igual emoção. Quando eu coloco emoção, eu converto. Quando eu coloco emoção no meu texto, eu converto. Ok? Sem emoção, não tem conversão. Ok? Tá bom? Simbora. E aí, turma, o que que acontece? O que que eu aconselho vocês a fazerem? Um ponto que vocês, na verdade, têm que fazer urgentemente. Crie a sua biblioteca de copy. O que é isso, Ramon? Crie a sua biblioteca de copyright. Crie a sua biblioteca de copy. O que é a sua biblioteca de copy? É tipo assim, vem comigo aqui. Tudo que você vê de anúncio na internet, você tem que ter um armazenamento e salvar isso em algum canto. Tudo que você vê de anúncio, tudo que você vê de e-mails, você tem que salvar isso no seu bloco de notas. Tudo que você vê que chama atenção, você tem que salvar isso no seu bloco de notas. Tudo que você analisar, que você estudar, que você vê, que aquilo ali te prender a atenção de alguma forma, você tem que salvar isso no seu bloco de notas. Você tem que ter uma biblioteca de copy. Porque copy é algo que vai mudando, que é um estudo muito fino, muito refinado. Quem de vocês aqui já leu algum livro de copy? Quem aqui já leu algum livro de copy? Eu não. Quem já leu algum livro de copy? Não. Já assisti aulas? Não. Lê livro. Biblioteca é ler livro. Não. Tá vendo, galera? Como é um estudo muito sutil, como é um estudo muito refinado, poucos leram livro, poucos estudaram, poucos conseguiram montar a sua biblioteca. Poucos conseguiram montar a sua biblioteca. Por quê? Porque é complicado você estudar algo que você ainda não conseguiu redesenhar, que você não conseguiu estruturar, que você não tem uma biblioteca clara e precisa. Vem comigo aqui. Eu vou te passar o principal livro que vocês têm que ler, tá bom? Porque esse livro ele vai te preparar para a minha segunda aula. Então, vocês têm a obrigação de ler esse livro. Vocês têm a obrigação de ler esse livro. Porque talvez é um dos livros que é a base da copywriter. Que é a base ali. É a base para você fazer uma copy bem feita. Que livro é esse, Ramon? O nome do livro é Armas. O nome do livro é Armas da Persuasão. O nome do livro é Armas da Persuasão. Esse livro é de um cara chamado Robert
Cialdini. Certo? Esse livro é de um cara chamado Robert Cialdini. O Robert Cialdini, ele é o autor, né, o escritor desse livro, Armas da Persuasão, que ele é a base dos gatilhos mentais. Cida, pede lá no grupo de copy e tráfego, que eu acredito que o Lucas deva ter esse livro, ok? Dá um alô lá no grupo de copy e tráfego, que eu acredito, tenho quase 100% de certeza que eu já mandei esse livro para o Lucas, já. Esse livro faz parte da nossa biblioteca de copy aqui. Então, a gente deve ter esse livro lá, entendeu? Então, o que acontece? É o livro Armas da Persuasão. Armas da Persuasão é um livro que você tem a obrigação de ler. Porque é um livro que vai te dar um embasamento de copy muito forte. Por quê, irmão? Porque é o livro que deu origem, que estruturou os gatilhos mentais. E gatilho mental é o quê? Gatilho mental é o processo emocional. Se copy, só se converte na emoção. Se eu consigo converter um copy no lado do hemisfério emocional, eu tenho que jogar com o meu cliente onde? Na emoção. Eu jogo com o meu cliente na emoção onde? Nos gatilhos mentais, turma. Nos gatilhos mentais. Então, você tem que estudar gatilho mental. Você tem a obrigação de estudar gatilho mental. Na minha próxima aula, acho que são 2 aulas comigo. A minha próxima aula, eu vou falar muito de gatilho mental. Porque é assim que eu estou te dando a estrutura, o que é, e a pedagogia de um assunto muito novo para vocês. Na próxima aula, eu vou destrinchar mais. Então, um dos pontos que a gente vai destrinchar mais é justamente o ponto do gatilho mental. É justamente o ponto do gatilho mental que vocês têm que estudar. Quando eu falo de biblioteca de copy, vem comigo aqui. Quem aqui assina, é assinante da Empíricos? Beto Walfert. Quem aqui assina e recebe os e-mails da Empíricos? Solange é assinante. Cida não. Quem mais? Thiago. JP. Turma, se você não assinar Empíricos ainda, pelo menos receba, entre no funil deles, para vocês receberem os e-mails da Empíricos. A Empíricos, ela é uma das maiores, é tipo a XP. Ela te vende PDF para você saber como investir melhor na bolsa. É coisa bilionária que, através de PDF, faturou milhões. Mas é uma das melhores empresas para você estudar copywriter de todas. Caraca, os caras são muito foda. Eu fiz um curso com o CMO deles, lá, o Beto, e, meu irmão, os caras conseguem... Eu não sou assinante da Empíricos. Eu não cheguei a comprar o produto deles. Mas eu recebo todos os e-mails só porque faz parte da minha biblioteca de copy. Só porque faz parte. E eu salvo todos os e-mails e vou estudando todos os e-mails. Então, assinem a Empíricos para vocês, vai ser crucial para a tua biblioteca de copy. Ok? Beleza? Show? Turma, e agora, o que a gente vai falar? Eu vou te dar aqui os 5 passos. Vou te dar os 5 passos para você entender como é que funciona a estrutura de uma copy. 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Que a tua estrutura tem que ter. Depois eu vou falar de estrutura, certo? Depois eu vou falar da estrutura. Mas a tua estrutura, ela tem que ter esses 5 passos. Tá bom?
Toda vez que você for escrever um texto, principalmente nas suas postagens e no seu anúncio, certo? Principalmente nas postagens e nos anúncios. Você tem que entender esses 5 passos. Quando você for escrever uma copy, quando você for fazer uma copy, lembra desses 5 passos, ok? Então, eu quero 100% da atenção de vocês agora. Pode ser? Talvez agora e a outra parte da aula sejam as partes mais principais, porque eu vou te dar os 5 passos e depois eu vou te mostrar onde você vai jogar isso dentro de uma estrutura. Onde você vai jogar isso dentro de uma estrutura. Ok? Então, vem comigo. Quem está comigo aqui, full time, com um caderninho na mão, anotando os 5 passos, digita eu. Só quem está com o caderno na mão. Solange, Cida. Quem está comigo aqui, caderninho na mão, que vai entender esses 5 passos. Na verdade, você pode usar 500 passos para fazer uma copy, ok? Mas esses 5, eles são extremamente importantes para você. Esses 5, eles são absolutamente importantes para você começar o jogo agora. João Pedro, Tiagão, quem mais está comigo aqui, turma? O que é isso? Chamar atenção, tá vendo? Chamar atenção porque é importante. Isso é copy. Tá vendo? Isso é copy. Vamos lá. Eu vou destrinchar com vocês aqui os 5 passos que vocês têm que ter. Tá certo? Vem comigo aqui. Tá aqui o slide aqui, ó. 5 passos. Primeiro passo qual é, Ramon? Contexto. Toda vez que você for escrever uma copy, fazer uma copy, você tem que entender qual é o contexto que é se escrito, qual é o contexto que está por trás disso. Qual é o contexto? Ela está dentro de quê? Ela está envolvida com o quê? Ela está assim por quê? Qual é o contexto? Toda copy tem que ter um contexto. Toda copy ela tem que estar anexada e dentro de um contexto. Se a tua copy não tiver dentro de um contexto, cara, a tua copy provavelmente vai estar errada. Se a tua copy não tiver dentro de um contexto, provavelmente ela vai estar errada. Então, quando você for escrever uma copy, lembra qual é o contexto dessa copy? Vou te dar um exemplo. Eu sei que dá um exemplo. Quem me falar aqui primeiro, quem falar primeiro aqui qual é o seu business, qual é o segmento que você atua, eu vou mostrar o contexto que você pode iniciar na prática de você educação. Pronto, educação. Turismo, educação. No final, turma, eu vou pegar todos esses pontos aqui e vou levar para a prática no negócio de vocês, certo? Contexto. Na hora que eu vou fazer, lembra de uma coisa. O anúncio ele tem que ter o quê? Um objetivo, certo? O anúncio tem que ter um objetivo. Vamos supor que o anúncio do objetivo de educação é converter as pessoas. É converter. É levar para as pessoas que elas se inscrevam no meu curso. Ok? Qual é o contexto? O contexto é um exemplo de contexto, certo? Muitos empreendedores não têm uma biblioteca de copy. Isso é um contexto. Muitos empreendedores no Brasil não têm uma biblioteca de copy. Entendeu? Turismo. Contexto. Contexto do turismo. Turismo religioso cresce pós-pandemia. Um contexto, é como se fosse um pretexto para entrar no assunto. Imagina que
que uma copy é uma estrutura que eu estou conversando com a pessoa. Que eu estou conversando com a pessoa. Iluminação. No período de pandemia, as pessoas ficaram em casa e as reformas aumentaram X%. O estudo científico fala que mudança de algo ajuda em algum contexto específico, entendeu? Então, o contexto é isso. Contexto é isso. Contexto é você criar um contexto para poder falar com aquela pessoa. Lembra que você está na internet. Quando você está na internet, você está fazendo anúncio para uma pessoa que não lhe conhece. E esse contexto, ele tem que estar muito casado com o quê? Eu estou falando de copy para anúncio, tá bom, turma? Eu poderia falar copy para página, para landing page, eu poderia falar copy para script de venda, eu estou falando copy para anúncio. É bem específico para anúncio. E aí, o que acontece? Esse contexto tem que estar muitas vezes casado com o quê? Com a tua. Esse contexto, muitas vezes, tem que estar casado com a tua. Já ensinei para vocês aqui agora. O contexto, muitas vezes, tem que estar casado com a tua. Vocês estão comigo? Não, não com o teu objetivo não, só. O contexto tem que estar, o contexto tem que estar, é a primeira linha aqui da copy, é o contexto. Muitas vezes ele tem que estar casado com a tua. Não. Primeira coisa que eu ensinei para vocês hoje, o que foi? Título se chama o quê? Em copy. Como é que eu chamo o título? Numa aula de copy, eu nunca vou falar título. Eu vou falar o quê? Headline. Headline. Então, o contexto, muitas vezes, tem que estar casado com a tua headline. Por quê, amor? Porque muitas vezes é a primeira linha, as duas primeiras linhas depois da headline. O contexto. Ok? Beleza? Ficou claro aqui? Contexto. Que é o título. Que é o título. Que é o título. Que é o título que tem que chamar o quê no título, Solange? Atenção, que você falou. O título, que foi o começo da aula aqui de agora, turma. O título é igual a headline. Título e headline é a mesma coisa. Que o principal objetivo dele qual é? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Show? Ok? Bacana? Top? Então, vem comigo, certo? Vem comigo. O contexto tem o segundo ponto, que é a geração de quê? Que é a geração de quê? Aí vem o segundo ponto, o contexto, agora eu vou para o segundo ponto, geração de valor. Não, tá aqui, ó. Segundo ponto é geração de valor. Tudo isso aqui é com lead. Anúncio, estou fazendo anúncio para leads, entendeu? Então, eu joguei o contexto na escrita e agora eu vou gerar valor na minha proposta. Agora eu vou gerar valor. Qual é o principal valor do teu produto? Qual é o teu principal diferencial do teu produto? O que é que o teu cliente percebe de maior valor no teu produto? Qual é o principal valor para ele? Iluminação, educação e turismo. Qual é o principal valor?
Qual é o principal benefício de percepção de valor que o teu cliente tem? Já estou começando a despertar o interesse, Solange, justamente. Já estou começando a despertar o interesse. O que é que só a do Luiz tem? Valor. Ou então, um dos valores. O valor que você quer despertar no anúncio. O desejo, o interesse. E aí, João, já que tu não está fazendo um anúncio de uma luminária específica, certo? Uma luminária retrô. Aí tu vai pegar a headline da luminária, o contexto e qual o principal valor que aquela luminária pode fazer para o teu ambiente. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz a pintura aqui da minha sede, né, sede nova, fiz todas as pinturas e tal, e aí o pintor é muito gente boa. Eu perguntei não, eu dei uns cursos para ele. Um desses cursos foi esse aqui, de copy e tráfego. E aí, eu tenho 3 banheiros. E os 2 banheiros dos alunos, estão todos estruturados. E o banheiro do funcionário eu deixei para depois, certo? Deixei para depois. Só que o que eu fiz? Eu tô querendo reformar o banheiro dos funcionários também. Não tá tão feio, não tá lindo, mas também não tá tão feio. Deixei para depois. E aí eu fiz um orçamento com ele. Aí ele falou assim para mim, se liga na copy, valor, certo? Valor. Ele falou assim para mim, Ramon, o banheiro, ele é um ambiente que as pessoas passam pouco tempo dentro dele, mas é um dos ambientes que mais ficam gravados na mente do teu cliente. Aí eu, caraca, velho, tá virando um copywriter, meu irmão, tu me convenceu aqui com essa copy a reformar o banheiro. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, Ramon, olha a copy de valor, olha a copy do valor, certo? Ramon, o ambiente do banheiro é um dos ambientes que as pessoas passam menos tempo nele. Mas é um dos ambientes que as pessoas mais gravam na imagem e a percepção de valor do todo. O pintor. Caraca, velho. Eu quero comprar essa parada aí. Eu vou comprar. Vou comprar. Entendeu? Então, valor é isso. Ok? Valor é isso. Ele tem que ter iluminação. Aí é o quê? Promessa. Aí eu vou para onde agora? Promessa. Promessa. Qual é a principal promessa do meu produto? O que é que eu entrego que o cliente sai do ponto A para o ponto B? Qual é a minha principal promessa? Qual é a minha principal promessa? Qual é a minha principal promessa? O que acontece é que as pessoas estão vendendo, só que não estão entendendo qual é a sua promessa. Qual é a sua principal promessa? Isso aqui é um contexto que vocês têm que ter. Não obrigatoriamente vocês precisam seguir ele 100%. Mas é um contexto que vocês têm que ter. É uma sequência que vocês têm que ter. É uma sequência na que vocês têm que ter. Ok? Beleza? Top? Aí vem comigo aqui, turma. Promessa. Qual é a principal promessa do teu produto ou serviço? Naquele anúncio ali, naquele anúncio, o que é que você vai prometer de fato para o teu cliente? Que ele vai sair do ponto A para o ponto B. Tem que estar muito claro qual é a promessa. Tem que estar muito claro qual é a promessa. Captar a atenção da pessoa. Não, Solange, não. A promessa já é o que é que ele vai ganhar, o que é que ele vai ter. Tipo, na educação. Não sei o que é que tu vende na educação, mas o que é que ele vai ter.
que é que ele vai ganhar? Qual é o principal benefício dele? Se ele comprar, se ele virar lead, se ele... Entendeu? Tipo, eu tenho que entender qual é o objetivo e qual é a principal promessa do meu produto, naquele anúncio específico. A atenção, tu já captou lá no começo, na headline. Ele já está lendo o teu anúncio. Cursos de graduação, pós-graduação e EAD. Pois é, qual é a promessa do curso de pós-graduação? Capacitação? É uma promessa? Se recolocar no mercado de trabalho? É uma promessa? Ter um currículo mais vistoso pelos empreendedores? É uma promessa? Você tem que definir qual é a promessa que você quer jogar no teu anúncio. Qual é a promessa que você quer jogar no teu anúncio? Ok? Sim ou não, turma? Promessa é algo que vocês têm que entender com muita clareza, viu? Porque é algo que as pessoas muito confundem. Estão vendendo seus produtos sem entender qual é a sua promessa. Muita gente vendendo produto sem entender qual é a promessa. Aí, JP é a promessa específica do anúncio, não é da do Luiz. É uma promessa que tem que estar específica dentro daquele anúncio. Tipo, JP, vou te dar um exemplo. Você vai fazer um anúncio de uma luminária retrô, que é a luminária que eu quero comprar de vocês aqui para a empresa. Não é o meu sonho ter uma luminária retrô. Entende? Não é o meu sonho. Não é o meu sonho ter uma luminária retrô. Eu quero ter, vou ter, quero ter, mas não é meu sonho. Essa promessa é de acordo com o anúncio que você vai fazer. Tu vai anunciar uma luminária retrô para ambientes corporativos. Vamos lá. Tu acha que um CEO de uma empresa como a minha é um sonho ele ter uma luminária retrô? Entendeu? Então, aquela promessa do sonho não é a promessa do anúncio. Entende? Muitas pessoas estão fazendo promessas da empresa, não do anúncio. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. A promessa tem que casar com o teu anúncio. Aí, Cida, olha como é todo um contexto, galera. Ficar mais competitivo dentro do mercado de trabalho. Isso aí serve para um cara de pós-graduação que já está inserido numa empresa e só quer melhorar essa promessa? Ou essa promessa é para o cara que está desempregado e quer se recolocar? Depende do teu anúncio. Depende do teu anúncio. Depende do anúncio que você vai fazer. Depende do anúncio que você vai fazer. Ficou claro, galera? É isso? Ok, beleza. Pós-graduação pode aumentar a renda. Isso é uma promessa para os alunos que vão receber a oferta de pós-graduação. Massa, show. Top. Ok, turma? Certo? Então, vem comigo aqui. O outro ponto qual é? O outro ponto é escassez. Alguns negócios, eles podem ter escassez. Eles podem e devem ter escassez. Últimas vagas, tá acabando, entendeu? Alguns negócios podem ter escassez. Alguns negócios, eles podem ter escassez. Outros não. Alguns sim, outros não. Alguns negócios podem ter escassez, outros não. Está acabando,
últimas vagas, entendeu? Últimas vagas, tá acabando, é o gatilho da escassez, boa, é o gatilho da escassez. É o gatilho da escassez. Alguns negócios, eles devem ter escassez. Outros não. Eu tenho que entender a hora, o momento de colocar a escassez. E aí, como toda boa copy, tem que ter o quê, Ramon? Conversão. Qual é o quinto passo? CTA. O que é o CTA? É o Call to Action, chamada para ação. Tem que convidar o cara para converter. Clique no botão, deixe seu telefone, entre em contato com o comercial. Eu tenho que chamar o cara para algum tipo de conversão. Eu tenho que chamar o cara para algum tipo de conversão. Sim ou não, galera? Ficou claro isso aí, turma? Sim ou não? Sim? Galera, então, antes da gente começar o nosso conteúdo final aqui, que é a estrutura de copy, método HPS, digite as suas dúvidas enquanto eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá bom? 1 minuto. Vamos nós? Voltei. Rapidinho. Até aqui, até agora. Alguém tem alguma dúvida? O microfone está desligado? Não? Está me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então vamos nós. Com vocês, alguma dúvida? Tirar aqui. Só o vídeo que sumiu, né? Pois é, eu vou botar aqui já já, peraí. Pronto. Agora deu, né? Voltou aqui. Foi mal. Foi mal. Vou mostrar para ele falar comigo. E aí, galera, é o seguinte. Método HPS. Método HPS. Método de Copywriter HPS. Toda vez que você for escrever uma copywriter, toda vez que você for escrever um texto na internet, lembrem que vocês têm que ter o quê? Uma estrutura, ok? Uma estrutura. Que aquele contexto que eu expliquei dos gatilhos, da promessa, do valor, ela entra dentro da estrutura, certo? Ela entra da estrutura. A estrutura de copy que eu uso
que é a estrutura de copy que eu acho mais inteligente, que é a estrutura de copy que eu aconselho vocês usarem nos anúncios de vocês, é essa do HPS, certo? Então, toda vez que for escrever uma copy no anúncio, lembra do HPS, que está aqui, ó. A Cira está falando já. História, problema e solução. Na verdade, não é a promessa, Cida, é o problema. Porque a promessa, o cara não vai comprar nada se ele não está sentindo o problema ainda, entende? Ele não vai comprar nada se ele não está sentindo o problema. Ele só vai comprar se ele sentir o problema. E aí, a promessa já é o quê? A solução. Já é no terceiro passo. Então, todo texto que você for escrever, todo texto que você for fazer nos anúncios de vocês, tem que ter essa sequência, essa estrutura. Lembra que eu falei que copy é a estrutura? A estrutura é história, problema e solução. História, problema e solução. História, problema e solução. História, problema e solução. Vocês estão aqui hoje por causa de quê? Vocês estão aqui hoje por causa disso. Porque cada um tem uma história. Ah, eu sou empreendedor da área de iluminação. A minha história é que eu vim de um intercâmbio e fui jogado dentro da empresa. E lá dentro eu não conheço muito de business e tal. E eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu preciso vender pela internet. Eu preciso entender e otimizar os meus anúncios. Qual é a solução? Fazer o curso de copy tráfego. Então, o anúncio ele tem que ser jogado em cima disso. A estrutura da cópia tem que ser jogada em cima disso. História, problema e solução. Quem já fez aqui, quem é meu aluno aqui, do grupo de mentoria 4.0, a gente tem uma aula que é uma aula só de avatar, só de persona. Você tem que saber quem é a sua persona. Se você não entender quem é a sua persona, você vai fazer anúncio errado. Porque você não conhece a história dele, você não sabe quem é ele, você não entende quais são as dores dele. E aí você não vai ter nem história para contar. E aí você não vai ter nem história para contar. Vai ser difícil você conectar uma história para contar para ele. Então, estrutura, turma, é isso. História, problema e solução. Qual é a história? A história é um empreendedor, pequeno e médio empreendedor, que tem uma empresa de educação, que trabalha com educação, ou um key account, um vendedor que trabalha com educação, que trabalha com educação, pós-graduação e graduação, que tem tantos anos e que precisou aprender a vender pela internet. Problema. Precisou aprender a vender pela internet. E aí, esse é o problema. Qual é a solução? A solução é que uma amiga dela deve ter falado para ela do curso de copy tráfego, a amiga gostou, ela gostou e se inscreveu. E ela vai aprender copy e vai aprender a anunciar. Essa é a solução. Conseguiram entender? Então, quando você for fazer um anúncio, quando você for fazer um e-mail, quando você for fazer alguma coisa, lembra da estrutura. Lembra da estrutura. História, problema e solução. História, problema e solução. Isso converte. Isso gera conversão. Isso gera copy. Então, o teu anúncio, ele vai ter que ter o quê? Vem comigo aqui, o Luquinhas vai mostrar toda a parte técnica do anúncio. Então, o anúncio é basicamente o quê? Uma imagem, um título e um texto.
Lógico, depois vai explicar público, segmentação de público e tal, e tal, e tal. Mas basicamente aqui pra gente é o quê? Uma imagem criativa, um título e um texto. O título e a copy, elas vão ter que ser criadas em cima de quê? Diga para mim. De uma, vocês aprenderam aqui a aula. A copy do anúncio vai ter que ser criada em cima de uma. Fala, meu Deus. Vocês estão comigo aqui ou não? Vocês estão aqui comigo, turma? Oi, eu tô aqui. Oi. Vem comigo. A estrutura. Não, Joãozão, não. A tua cópia tem que ser criada em cima de um problema, faz parte de uma. Eu comecei a aula falando sobre isso e estou terminando a aula ensinando como fazer isso. Eu comecei a aula falando sobre isso e estou terminando a aula ensinando isso. Headline faz parte de uma. História faz parte de uma. Eu comecei a aula falando sobre isso e estou terminando a aula ensinando isso. Opa, boa. Estrutura. Copy não é escrita. Copy é estrutura. Boa, Solange, boa. Copy não é escrita. Copy é estrutura. E aí eu te mostrei os 5 passos que tem que ter dentro da tua estrutura, 5 passos que eu uso muito, certo? E agora estou finalizando a aula te mostrando o quê? A própria estrutura, onde história faz parte da estrutura, problema faz parte da estrutura e solução faz parte de quê? Da estrutura. Quando vocês aprenderem tecnicamente como fazer o anúncio, vocês vão lembrar, caraca, eu preciso da headline. A headline tem que encaixar com o contexto. E aí eu tenho que ter o quê? Uma estrutura. Então eu vou fazer aqui da estrutura. E aí o que acontece? Depois que vocês tiverem as aulas de tráfego com o Lucas, voltam para mim e eu vou analisar os anúncios de vocês. Eu vou analisar a headline, eu vou analisar a estrutura, eu vou analisar o contexto, os gatilhos, a história, como está a estrutura da copy. Ok? Conseguir entender o encaixe? Show? Bacana. Então vem comigo aqui. Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nessa primeira aula do curso Copy Tráfego? Principais aprendizados. O que é que você aprendeu? O que é que você, pô, isso aqui para mim foi massa, isso aqui foi legal, eu vou aplicar isso que eu não sabia, passei a saber. Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram? Digitem para mim aqui. Ok, Solange, conhecimento da estrutura. Por quê? Porque copy não é escrita, copy é estrutura. Quando eu tenho uma estrutura, eu consigo estar otimizando ela, estar mudando ela, estar criando espaços diferentes, usando gatilhos diferentes. Eu tenho que ter uma biblioteca de copy, velho. Eu tenho que ter uma biblioteca de copy aqui, ó. Vou mostrar para vocês a minha biblioteca de copy. Ó, biblioteca de copy, velho. Livros, anúncios, vídeos, tudo que tem de copy, eu vou anotando tudo aqui no meu bloco de notas. Tudo.
Então, eu vou anotando tudo no meu bloco de notas e vou otimizando tudo. Você tem que ter a tua. Você tem que ter a sua biblioteca de copy. Você vai montar a sua biblioteca a partir de hoje. A partir de hoje, você vai montar a sua biblioteca. Ok? Beleza? E aí, turma, o que mais? Hein? Falem para mim. O que mais de aprendizado relevante vocês vão levar para o dia a dia de vocês? O que vocês acharam? Como é que foi para vocês a primeira aula aqui de copy? Dúvidas também, podem perguntar, podem ficar à vontade. Zero? Zero dúvidas? Zero? Zero, 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 no, 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 no. Podemos falar de bom. Bônus, ele é um gatilho da promessa, certo, Solano? O gatilho da promessa, faz parte da estrutura da solução. Muitas vezes os bônus, eles resolvem o problema da pessoa. Já comprei curso que os bônus eram mais valiosos que o próprio curso. Aprendi que tenho que estudar muito esse assunto. Faz parte. Faz parte, Cida. Cópia é um mundo que você tem que estudar muito, 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 muito mesmo. Vou dar um exemplo aqui, Solange. A minha esposa estava fazendo um curso com um cara bem legal, que é o Bruno Gimenez. É um curso de espiritualidade, é um curso bem legal, entendeu? E aí, ela fazendo um curso e eu estudando. Ela fazendo o curso aqui na cama, no tablet, eu estudando. Aí ela, vou comprar esse curso dele. Aí, vai não. Vai não é comprar curso não, porque eu sempre sou financeiro, eu digo que não, né? E aí, ele fazendo uma oferta lá, uma das ofertas era um curso de copy. Um curso que não tem nada a ver, um curso de espiritualidade, de prosperidade. Uma das ofertas era um curso de copy com o André Cia, que é um cara que eu sigo, que para mim é um dos caras que eu estudo copy com ele. E aí, eu comprei o curso só por causa do bônus. Entendeu? Então, olha como o gatilho do bônus, ele muitas vezes resolve o problema, Cida, Solange. Ele é uma solução para o problema. Ok? Beleza? E aí, turma, mais alguma dúvida? Alguma pergunta específica? Alguma do Tiagão? De boa, galera? Sem dúvida? Então, pronto, deixa eu ver aqui. No caso da sua esposa, foi interessante o bônus de copy dentro da estrutura. Foi, eu falei que dentro da estrutura aqui, ó, da solução. O bônus, ele é uma solução para resolver algum problema. Entendeu, Solange? O bônus, ele pode ser um gatilho usado na etapa solução. Porque a solução resolve o quê? O problema. Quando eu tenho a estrutura da solução resolvendo o problema, eu tenho o quê? Qual é o objetivo da Copa que eu falei para vocês? Toda Copa ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Converter. O objetivo da Copa qual é? Conversão. Que pode ser comprar, pode ser gerar o lead, pode ser visitar a loja, pode ser o que for. Naquele caso específico era converter. E o que me ajudou a converter foi o bônus, que foi usado na estrutura da solução, da etapa final. Ok? Ok, Solange? Então, turma, é isso aí. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo, perguntem, estudem. Eu vou pedir para o Lucas mandar o Armas da Persuasão. Comecem por esse livro, que é a base da cópia, é a base da estrutura, ok? É a base do que você precisa para começar a sua estrutura de cópia. Beleza? Show? Qualquer dúvida, falem com a gente e muita mão na massa, muita prática.
as dúvidas vão vir com o resultado, com o dia a dia, tá bom? Beleza? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Valeu, turma. Um abraço.